Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra, algo que Deus ministrou no meu coração e eu quero compartilhar aqui com todos vocês. É uma mensagem reflexiva, é uma mensagem exortativa, é uma mensagem que mexe muito conosco. E no final desse vídeo eu quero falar aqui um pouco mais sobre os comentários, de todos vocês e passar um recado importante, amém? Então, antes disso, antes de começar a ler a palavra, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Aqui em Jó, capítulo de número 38, versículo 2 vai dizer assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Nesse capítulo 38 de Jó, nós vemos aqui o Senhor vai aparecer para Jó no meio de um vento. Deus vai aparecer para Jó no meio de um redemoinho. Está escrito isso, irmã Raquel? Tá. Olha o versículo 1. Depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Deus fala. Deus fala, irmã Raquel, Deus fala. Deus fala. E aqui Deus vai falar com Jó. O fato é, irmãs, que Deus ele fala de infinitas formas. E Deus vai falar para Jó fazendo perguntas para ele. Na verdade, o que Deus estava falando aqui para Jó, fazendo essas perguntas, quando ele pergunta aqui, esse livro ele é um livro filosófico, poético, filosófico, que mexe muito, com as bases da nossa vida. Ele fala aqui, cinge, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se é que tu o sabes. Irmãs, Deus estava perguntando para Jó se ele sabia. Na verdade, o que Deus estava falando aqui para Jó é que ele, o próprio Deus, ele era tudo. Que Jó, ele precisava da graça e da misericórdia de Deus. Jó, ele era um sheik árabe, um dos homens mais ricos do Oriente naquela época. Dono de cabras, ovelhas, cabritos. Ele era um homem rico, vocês conhecem a história. E Deus, nesse livro de Jó, ele vai deixar todo mundo falar para depois Deus falar, como no capítulo 38. Quando chega no 42, ele vai decretando a sentença. E ali, Jó vai falar assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. E lá no capítulo 1, ele oferece sacrifícios
em prol da vida dos filhos. Ele era sacerdote da casa, ele já sabia de Deus, mas ele não havia tido uma experiência tão profunda com Deus. É tanto que ele vai falar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Às vezes, irmãs, nós achamos que somos cristão, crente, né? Que eu não gosto dessa palavra crente. Não gosto, irmãs, não gosto. Eu acho que entre ser crente e cristão são duas coisas tão diferentes. Como assim, Marca? O crente é qualquer pessoa que crê em algo ou em alguma coisa e até nele mesmo. Agora, cristão já é uma outra coisa, remete a pequenos cristos. O desafio é maior, envolve renúncia, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. É diferente. E às vezes nós achamos que somos cristãos e na verdade estamos cumprindo um ritual. Um ritual. Um ritual, irmã, que é um ritual. Vai à igreja, bota a roupa de crente, participa do culto, volta para casa, mas... É tanto que, irmã Raquel, dá um exemplo assim na Bíblia. Pedro, Jesus vai falar para Pedro, eu disse que esse vídeo aqui é reflexivo. Eu acho que ninguém vai assistir esse vídeo. Eu acho que ninguém vai assistir esse vídeo. Mas vamos lá, eu preciso falar o que Deus quer que eu fale. E ali, Jesus ele vai falar uma determinada feita para Pedro. Vai falar: Pedro, quando tu te converteres... Ele não andava com Jesus? Ele não caminhava, não caminhou durante 3 anos e meio? Irmãs, se tem algo que nos acompanha até o plano da eternidade, são as nossas obras. Tudo que nós fazemos aqui é contabilizado. Tudo que nós fazemos aqui é contabilizado. Tudo, irmãs. Quer seja boa, quer seja má. Boa é quando nós temos uma benfeitorias de coração. Como Ezequias virou para aquela parede e falou: lembra, Senhor, quando andei na tua casa. Não deixa eu morrer agora, não. Ele falou assim, Marca, falou. Se fazer com o coração sincero, coração reto, coração íntegro, diante de Deus. Mas Raquel, por que você está falando isso? Porque no livro de Jó, quando Deus vai falar com Jó, Deus já estava falando há muito tempo, através das perdas que ele teve. Tudo na vida, irmãs, é Deus falando. Deus fala através da natureza, por isso que Jesus vai falar, né? Olhai os lírios do campo, olha, observa. Ali, irmãs, é Deus falando. Você vê um pássaro numa árvore todo... É assim, irmã, é assim. Não sei na árvore aí, né, na sua casa, mas o pássaro tudo todo, aí olha para um lado, olha para o outro, se tem uma frutinha, ele vai lá e... Jesus, quando vai falar, olha os lírios, observa as coisas simples da vida, porque eu falo através das coisas simples, comuns do dia a dia, que na correria muitos não irão prestar atenção. E uma outra escola onde Deus fala muito é a escola de sofrimento, da dificuldade. E o que Deus estava falando aqui para Jó é que ele era tudo, o próprio Deus, e que Jó e nós, seres humanos, somos nada. Somos filhos de Deus,
príncipes e princesas do Senhor. Mas se não é a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, como diz o texto sagrado, já teríamos sido engolidos vivos. E chega um momento, uma nuance, que às vezes é necessário um exame de consciência do que nós estamos fazendo, qual tem sido o nosso proceder, qual tem sido a nossa, como que tem sido a nossa caminhada. E hoje eu estava conversando com uma pessoa, né? Na verdade, eu estava fazendo um serviço, né? E a pessoa falou assim para mim: mas Raquel, eu não fui boa mãe para os meus filhos. Ela falou isso para mim. E nesse exercício de uma mentoria, de uma ajuda, algo que nós desenvolvemos e que é muito bom, irmãs, é você retirar fora o espírito de julgamento. Você não pode julgar a pessoa. A pessoa pode falar. Porque o falar também cura. E algo que me chamou muita atenção e eu quero aqui falar, Jó, ele foi aquebrantado e mexido na sua estrutura, nas suas bases. Existem 3 bases que regem a nossa vida. A nossa vida ela é pautada em 3 bases, é um tripé. Aquilo que nós temos, aquilo que nós amamos e aquilo que nós somos. São esses 3 que nós precisamos vigiar, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, aliás, aquilo que nós amamos e aquilo que nós somos. É nesse tripé que Jó vai ser balançado, aquilo que ele tinha, aquilo, né, que ele tinha, os bens foram embora, mas ele continuou rico, porque riqueza é a consciência de que tudo que nós temos não é nosso, é dele. E ele apenas empresta para alguns, para administrar. O segundo pilar onde Jó vai ser estremecido é naquilo que ele amava. Ou seja, Deus não nos dá apenas coisas para administrarmos, mas pessoas. E eu glorifico a Deus por esse canal, que todos vocês têm chegado aqui. São 4.000 pessoas, mas para mim parece que são 4 milhões. Eu sou muito grata. Porque eu já tive uma época na minha vida que ninguém queria me ouvir. Ninguém queria me ouvir. Minha família não queria me ouvir. Mas ninguém queria me ouvir. Isso na adolescência. Ninguém queria me escutar, ninguém queria me ouvir. E quando eu ouço vocês falando assim, nossa, eu gosto dos seus vídeos, nossa, nossa, né? Então, da onde que eu tiro isso, né? Deus que vai orientando e vai falando, e eu vejo assim, que é o agir de Deus. Então, eu sou muito grata, né? E no terceiro pilar que Jó, ele vai ser estremecido, a terceira base é o barro. O barro. E ali ele não negou. E depois lá na frente, aí Deus vai falar. E Deus fala, viu, irmãs? Através de... Tá falando aqui de um redemoinho. Deus fala através de ventos. Tem ventos que é para atribular. Tem ventos que é para trazer tudo de bom, né?
Tem ventos que é para arrumar, botar tudo no lugar. E tem ventos que é o próprio Deus falando. E Deus fala através do vento, da tempestade, Ele fala, irmã Raquel fala, como Deus falou aqui para Jó. Deus fala conosco, Deus fala, Deus fala conosco, Deus fala. Nós é que muitas das vezes não damos ouvido, ou melhor, estamos insensíveis às circunstâncias da vida. Hoje eu conversei com uma outra pessoa e a pessoa disse assim para mim: ai, Raquel, o homem bateu lá na minha casa, um homem mal vestido, pedindo comida, se eu tinha uma comida, e tava tendo uma festa na casa dela. Tava tendo uma festa lá, eu vou contar esse testemunho. Ela fez uma festa lá na casa dela e ela falou, né, que ela orou. Falou: Jesus, faça-se presente aqui nessa festa. Ela arrumando as coisas para a festa. Jesus, faça-se presente aqui nessa festa. E ali, irmãs, passou um tempo já na festa, um morador, né, em situação de rua, uma pessoa bateu lá na porta e pediu a ela comida. Ela, peraí, fez lá um pratinho para ele, pegou as coisas gostosas lá da festa e deu pro morador lá, para a pessoa que pediu. E ele assim, muito agradecido, né? Muito agradecido. Muito agradecido. Muito agradecido e saiu. E tava uma noite fria, né? E ali eu falei pra ela, eu falei: sabe quem era esse homem? Aí ela: não, irmã Raquel. Eu falei: esse homem era Jesus. Era Jesus? Era Jesus. Aí abri, né, naquele texto que fala assim: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Aí os discípulos: mas como assim? Aí Jesus vai falar: quando fizeste a um desses pequeninos, a mim façais. Aí ela começou assim, ficou emocionada, né? Falei: foi Jesus que foi lá. Ela: foi mesmo, irmã Raquel, porque eu orei pedindo a Deus que Jesus estivesse presente. Então, irmãs, que Deus nos dê sensibilidade. A minha oração hoje, e aliás, hoje às 23h30, né? 23h30, tem uma oração lá no Instagram, ao vivo. Mas Raquel, tu aparece naquela oração? Não, irmãs, eu não vou aparecer, é só mesmo o áudio, a voz, que é o que importa. Porque a nossa voz precisa ser gravada no mundo espiritual. Vou estar lá orando pelos seus pedidos. Entre e deixa lá teu pedido, viu? E ali, amada igreja, sensibilidade. Algo de errado que nós, porventura, tenhamos feito com alguém lá no passado, é bom ir reparar as brechas. Ah, irmã Raquel, aceitou Jesus, acabou. Não, irmãs, as consequências, tudo que nós fazemos fica no mundo espiritual. Fica no mundo espiritual. Fica no mundo espiritual. Tudo que nós fazemos. Eu me lembro que, recentemente, irmãs, é bom nós fazermos um exame de consciência. Pessoas que porventura nós tenhamos lesado, roubado. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes você cometeu um delito com uma pessoa, se roubou uma pessoa. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes no passado você roubou. E é bom, irmãs, fazer um reparo.
Um reparo, um reparo. Às vezes você roubou o marido de alguém. Isso fica, irmãs, ó, no mundo espiritual. As consequências ficam. Tudo fica, irmãs. Tudo fica. Tudo fica. Uma mãe que maltratou o filho, que não cuidou do filho. Eu não estou falando dessas pessoas que não têm consciência, que não têm Deus, que não têm Jesus. Não, irmãs. Essas pessoas, elas não têm a consciência. Mas nós que estamos procurando ali viver no caminho da verdade, e sabemos o que é certo e não fazer, aí o filho cresce, tem até um vídeo assim, né? Amanhã depois vai precisar do filho, o filho totalmente distante. Totalmente, irmãs. Totalmente alheio. Distante mesmo. É, irmã Raquel, é. Totalmente. Aí é por isso que a gente vai aprendendo a não julgar situações por conta de uma semeadura. Mas o homem e a mulher que tem a Deus e que procura é buscar ajuda ao Espírito Santo para liberar perdão e procurar não pagar na mesma moeda. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Esse é o maior desafio. Então, Deus é que vai falar. E Deus fala, irmãs. Deus fala, Deus fala. E uma das escolas que Deus fala é através do sofrimento. Por isso que o sábio vai dizer, melhor ir à casa onde há luto, porque a casa onde há luto, ali se faz o melhor o coração. Irmãs, ninguém vai refletir na vida em uma festa. Lá na festa tem docinho, tem refrigerante, tem som, louvor, tem brincadeiras, luxúria. Como assim, Marco? Ver se tá bem vestido, ver se tá mal vestido. Qual o vestido da fulana, hein? Qual o vestido da fulana? Olha, nossa, mas que roupa é essa? Irmãs, e festa tem tudo isso. A pessoa vai parar para refletir em que ali? O sentido da vida? Não vai. Não vai. Então, tudo é uma questão de semeadura. Que o Senhor nos ajude, viu, amada igreja? Que o Senhor nos ajude. A de vez em quando aí, sentar, pegar um chá, um café, uma água gelada, um suco, não sei o que você gosta, né? E fazer uns exames aí de consciência, como é que tá a vida, se tem que reparar com alguém, se tem que, né? Prometeu algo, não cumpriu. Tratar as pessoas de qualquer maneira, de qualquer forma. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Você é uma pessoa fofoqueira, dando lugar a demônios, prejudica a vida de pessoas. Então, em nome de Jesus, viu? E Deus vai aparecer para Jó. Deus aparece nessas situações. Irmãs, é um particular mesmo, é um particular. Por isso que às vezes eu falo aqui, irmãs, de jejum no canal. Porque o jejum, ele traz muito esse aquebrantamento. E quando a pessoa está muito aquebrantada, tá muito aquebrantada, irmãs, Deus está ali. Falando. Falando. Pessoa assim está muito quebrantada, arrependida, arrependido dos seus pecados. Deus está ali naquela pessoa.
E feliz é essa pessoa que ainda procura reparar os erros, as brechas. Tem isso, irmã Raquel, tem. Poxa vida, eu tratei essa pessoa tão mal. Poxa vida, em determinado momento eu roubei, fiz algo feio. Vou lá corrigir isso. Tem isso, irmã Raquel, tem. Vou lá resolver isso. Isso aí até impede as bênçãos de Deus. Tratar as pessoas de qualquer maneira, sobretudo aquelas que não têm condições financeiras, que não são dotadas de um privilégio, um status social. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Porque nós somos muito vulneráveis, é por isso que a gente tem que depender da graça e da misericórdia de Deus. Então, assim como Deus falou para Jó, Deus ele fala através de circunstâncias, de situações dessa natureza, de ir lá reparar, retratar, cuidar. Mas Raquel, eu fiz o mal para uma pessoa e a pessoa morreu. Vamos supor, né? Eu fui tão mal assim com fulana de tal, com fulano de tal. Em uma época da minha vida, 20, 30 anos atrás, a pessoa morreu, não tenho mais como me retratar. Se retrate com o filho, com o neto, com a linhagem. E ora, fale com Deus. Nunca é bom, irmãs, fazer justiça com as próprias mãos. Nunca é bom. Dá raiva, dá tristeza. Dá, irmã, que eu dá raiva, dá tristeza. Mas aí você olha para quem? Para Davi. Às vezes, né, o Saul tá assim, ó, na tua mão. Você pode matar o Saul, mas você confia na justiça de Deus. Então, irmãs, guarda essa palavra aí na tábua do seu coração. Não é uma palavra motivacional, é uma palavra de confronto. O meu pastor, ele conta uma experiência que ele, na época que era jovem, ele trabalhava numa loja e ele roubou algumas coisinhas daquela loja. Ele não era cristão, não, ele era um adolescente. Ele pegou um espelhinho, pegou um cortador de unha e pegou mais outra coisinha lá pequenininha. E ele falou que anos se passaram, anos. Aí ele já era pastor de grande influência. Um dia ele estava orando o diabo, o acusador, porque quem acusa é o diabo, viu, irmãs? Pessoas que fica te acusando, apontando o dedo para você, está sendo usado pelo inimigo. Pode ter certeza. Ele falou que ele estava orando e o inimigo apareceu e falou, você, né, você roubou. Ele falou que ele era adolescente. E ali, mas ele falou que a próxima oportunidade que ele teve de ir lá na cidade dele, que é em outro estado, e reparar esse erro, ele foi. Para aquele Satanás, o inimigo, não ficar lançando no rosto dele. Ele pegou, ele foi lá, irmãs, lá naquele estado, foi lá naquela loja, já era uma loja grande. O dono lá não reconheceu ele, porque já tinha muitos anos. O homem estava lá no fundo lá da loja, onde sempre ficava, ele bateu na porta, o homem nem olhou para ele, o homem não deu atenção para ele, o homem tratou ele mal. A única pergunta que ele falou seu fulano, o senhor não lembra de mim? O homem nem olhou para ele, o homem estava olhando de jornal lá, o homem nem olhou para ele, já era um senhor. E aí ele falou, fulano, o seu fulano, eu vim aqui, eu vim te pagar. Aí o homem parou de ler o jornal, tirou o óculos, vou até encenar. O homem estava assim, não estava nem olhando para ele, irmãs, estava assim, pode falar, nem que nem. Quando ele falou, seu fulano, eu roubei o senhor no passado, eu vim aqui te pagar. Aí o homem tirou o óculos, bateu na mesa, falou um palavrão e falou, quem te achou?
Aí ele falou, Jesus me achou. Vim aqui te pagar. Aí ele, é. O que você pegou na época? Aí ele falou, ó, eu peguei um cortadorzinho de unha, que eu era adolescente, muito jovem. Peguei um espelhinho pequeno e peguei mais um, ele falando, né? E peguei lá mais um outro negócio, ele falando. Aí ele fez lá as contas, né? Atualizou lá o valor. Ele pegou, ele foi lá no caixa, pagou. Trouxe a nota para o homem que estava lá no fim da loja. Aí o homem foi, agora vamos tomar um café comigo, o almoço. Aí levou num dos melhores restaurantes da cidade, por conta da integridade. Mas o mais importante disso tudo, irmãs, foi que o diabo não pôde mais acusar ele. Então, eu creio que esse vídeo ele tem endereço certo, porque a eternidade é fato. E nós não sabemos o decurso da nossa vida. E o nosso alvo precisa ser a vida eterna e não a morte eterna. Então, eu falo aqui tanto de casa, né, casa material, e hoje eu sentei aqui para falar sobre Jó e falar dessa casa espiritual. Antes de eu receber essa bênção que eu recebi, que Deus me deu, e Deus usou, né, a minha liderança e a minha igreja, eu fiz esse exame. Deus me tocou e eu fiz esse exame e fui resolvendo algumas coisas. E sabe que o jejum, ele traz muito esse aquebrantamento. Jejum. O que é quebrantamento? A consciência dos seus pecados. Nós não vivemos na prática do pecado. Escravos do pecado. Às vezes, irmãs, são situações simples, que para você é simples. Destratar pessoas, menosprezar, coisas dessa natureza que vai manchando. Amém, irmãs? Então era isso que eu gostaria aqui de compartilhar com a amada igreja. E eu quero aqui, né, falar aqui agora nessa parte do vídeo sobre... eu recebo muitas perguntas, irmãs, de vocês. E existem perguntas que, assim, eu não tenho como responder aqui no canal, porque é uma situação que a gente precisa ouvir minuciosamente, até para poder dar uma orientação um pouco mais adequada dentro da realidade da pessoa. Mas, Raquel, você dá serviço de mentoria? Sim, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser. E essas orientações, porque teve uma irmã, que a irmã me perguntou negócio de casamento, se o casamento era de Deus, se não é de Deus, se era, se não era, assim. Então, é necessário um aprofundar na situação. Porque falar assim fica muito solto. E nós precisamos ver uma mesma situação de diversas nuances. Quanto que é jurídico, quanto que é espiritual, quanto que é algo legal, quanto que é algo psicológico. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Então, assim, o que eu quero aqui falar com as irmãs é o seguinte: a irmã citou o assunto de casamento. Assuntos de casamento, irmãs, tudo que você faz, agora entrando na espiritualidade, tudo que você tem no mundo, que tem o seu nome, você está preso ou ligado àquela situação, àquela pessoa. E vice-versa, a pessoa também. Não é bom, é lógico que eu não quero aqui generalizar, e mais uma vez, eu não quero aqui generalizar, cada caso é um caso, mas não é bom você se unir com uma pessoa que legalmente está ligado a outra pessoa.
Por exemplo, um homem que ainda esteja casado, mesmo separado, não vivendo na mesma casa, mas não sei o quê, essas confusões, né? Não é muito bom. Irmãs, o nome no papel, o seu nome no papel, isso tem um peso muito grande no mundo espiritual. Por isso que eu falo aqui de dívida. É bom quitar as dívidas, porque isso traz um peso no mundo espiritual. E você se unindo com uma pessoa que teoricamente não é livre, isso traz problemas. Além de ser, né, antibíblico, mas lógico, eu não quero aqui generalizar, porque cada caso é um caso, irmãs. Cada caso é um caso. Amém, irmãs? Então, precisamos ter muito cuidado, amém? Então, que o Senhor fale melhor o seu coração, paz.